Hoje vamos falar de um dos livros mais incríveis e que, por sinal, é do meu autor favorito. 1984, do George Orwell, lembrando que é um pseudônimo, seu nome verdadeiro é Eric Arthur Blair. E esse foi o segundo livro que eu li do George Orwell. O primeiro livro que eu li dele foi A Revolução dos Bichos, que inclusive foi o primeiro livro escrito por ele. E tem resenha aqui no canal de A Revolução dos Bichos, vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui na descrição para quem tiver interesse de assistir. E o que eu pude perceber é que em ambas as obras, o George Orwell exerce muito bem o seu papel crítico. 1984 é o último romance do George Orwell, foi publicado em 1949, ou seja, aqui a gente tem um futuro não tão distante assim. E esse livro faz parte do quarteto fantástico das distopias mais famosas e aclamadas do mundo, sendo elas Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E fazendo uma ressalva, quando este livro foi escrito e publicado, a Europa tinha acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial e estava começando a enfrentar a Guerra Fria, capitalismo versus socialismo, enfim. Pois bem, nessa sociedade que se passa no ano de 1984, os países não existem mais. O mundo agora é dividido em 3 grandes blocos: Eurásia, Lestásia e Oceânia, que vivem em constante guerra. O nosso personagem, Winston Smith, que vive na Oceânia sem liberdade alguma, haja vista temos um governo totalitarista, opressor, violento e tirânico. Nessa sociedade, as pessoas perdem completamente o senso crítico, a privacidade e laços afetivos. Os sentimentos de amor e compaixão já não são mais permitidos, pois existe a figura do grande irmão ou Big Brother, que tudo vê e que tá de olho em tudo que você faz. E o personagem do grande irmão foi inspirado no Joseph Stalin. E esse grande irmão, ele deve ser devotado com todo o amor e respeito do mundo, ou seja, por isso que as pessoas não podem amar ou ter sentimentos umas com as outras, porque tudo que elas sentem devem ser devotados ao grande irmão. Nós temos aqui também um partido que controla tudo através do grande irmão e também das telitelas, que tem basicamente a função de filmar e apresentar propagandas do partido. E algo interessante é que as telitelas também interagem com você em tempo real. Pois bem, o Estado se divide em 3 grupos: o núcleo do partido, partido externo e os proletas. O Winston faz parte do partido externo e trabalha no Ministério da Verdade, só que ao invés de relatar verdades, o Winston falsifica histórias. Então, para vocês terem noção, nessa sociedade, os significados das palavras são contrários àquilo que elas deveriam representar. Por exemplo, nós temos o Ministério da Verdade, que é responsável por contar mentiras. Nós temos o Ministério da Paz, que promove a guerra. Nós temos o Ministério do Amor, que é responsável pela tortura. Um outro exemplo é sobre as guerras entre os 3 grandes blocos. Uma hora a Oceânia sempre esteve em guerra com a Lestásia, outra hora a Oceânia sempre esteve em guerra com a Eurásia. E um outro exemplo também que pode ser citado é o slogan do partido. Olha só: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ou seja, guerra é paz, liberdade é escravidão. 4 coisas bem bizarras dentro dessa história é a nova fala, que tem a intenção de reduzir a linguagem e assim possibilitar uma possível rebelião. O duplo pensar, que é ter 2 pensamentos e aceitar ambos. Um exemplo é falar que 2 mais 2 é 5, sendo que 2 mais 2 a gente morre de saber que é 4, mas se o governo diz que é 5, tem que ser 5, se o governo dizer que é 10, tem que ser 10, você tem que aceitar e concordar. E o duplo pensamento se encaixa perfeitamente no conceito de não liberdade, porque você não tem liberdade nem de pensar. O crime de pensamento, na qual se você tiver algum pensamento contra o partido, contra o Estado ou contra o grande irmão, você pode ser punido até com a morte. E por fim a gente vai ter a polícia das ideias ou polícia dos pensamentos, que é responsável por prender os rebeldes. E o Winston, ele é um rebelde e o seu primeiro ato de rebeldia é quando ele compra um diário e começa a escrever e tenta resgatar o passado daquela sociedade que antes era Londres. O seu segundo ato de rebeldia é quando ele começa a se relacionar com uma colega de trabalho, que é a Julia, que também é uma rebelde, porém a Julia é o tipo de rebelde que só se rebela quando o calo aperta no próprio pé. E só para lembrar, o diário que o Winston escreve, ele dedica a um homem chamado O'Brien, que é um cara que ele acredita que também seja contra o partido, contra o sistema. Porém, o O'Brien ali pro final do livro vai trair o Winston e a Julia. E o livro termina com um final muito pessimista e sem esperança alguma. 1984 e a Revolução dos Bichos
foi utilizada como arma dos Estados Unidos contra o socialismo da União Soviética. E por fim, eu quero dizer para vocês que esse livro é maravilhoso, a escrita do George Orwell é incrível e que esse livro é fantástico e super atemporal. Leiam 1984. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, e se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito, não esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal, e não esqueça também de deixar o seu comentário aqui pra mim, porque eu amo ver o feedback de vocês. Diz pra mim se você gostou da resenha, se você já leu 1984 ou algum outro livro do George Orwell. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!